nosso canal Viajando com a Família Silva, tudo bem com vocês? Pessoal, espero que sim. Eu me chamo Ione e você é muito bem-vindo para viajar conosco aqui numa noite familiar que nós estamos fazendo com a família Silva. Sim, pessoal, uma noite familiar. Nossa igreja, tá? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ela tem um programa para as famílias. Então, toda segunda-feira, nós tiramos um momento para nos unirmos em família à noite. E ali a gente conta histórias, e ali a gente estuda as escrituras, faz uma comidinha gostosa, faz um passeio com a família, e a gente canta hinos, e é tudo tão gostoso, tão maravilhoso, que eu não poderia deixar vocês de fora dessa, tá bom? Então, nossa noite familiar hoje, nós fizemos um sorteio. Vou mostrar para vocês qual é a ideia, tá? Que eu posso compartilhar aqui com vocês, que caso vocês se interessarem, vocês podem estar fazendo com a família de vocês. Eu garanto que vai ser um momento muito gostoso e prazeroso com a família. Vou mostrar para vocês um potinho que nós criamos aqui em casa, tá? Para a gente poder estar fazendo com temas da noite familiar. E volto em seguida mostrando para vocês qual é o tema que nós sorteamos para essa segunda-feira de hoje, tá bom? Então, pessoal, voltando aqui com vocês, olha a ideia que é legal. Olha só, temos um potinho aqui. Na verdade, era um potinho de lembrancinha, né? De aniversário, bem bonitinho, a gente amou. Olha só. E aqui dentro a gente colocou bastante mesmo ideias para a nossa noite familiar. Então a gente deixou até umas folhinhas aqui dentro para caso se vinha alguma ideia a mais a gente colocar. E aqui dentro ó, a gente fez algumas ideias, como é uma noite familiar a cada semana, a cada segunda-feira, então a gente fez o suficiente aqui para a gente já dar início, né, a essa noite familiar. Por quê? Toda vez que chegava o dia da noite familiar, a gente ficava tipo, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Então, geralmente a gente tira o domingo, que nós guardamos como dia do Senhor, tá? Os santos dos últimos dias guardam o domingo, né, como dia do Senhor. E nós aproveitamos para preparar a noite familiar. Só que nós vimos que estava muito corrido e às vezes a noite familiar ela não estava alcançando do jeito que nós queríamos, a toda a família feliz, reunida, sorrindo, contando histórias. Então a gente teve essa ideia de colocar aqui dentro alguns temas. Então pode ser a noite familiar do teatro, a noite familiar da sorveteria, pode ser a noite familiar do filme, do cinema, pipoquinha, pode ser a noite familiar de fazermos bolo, pratos típicos, pode ser várias ideias com o tema para a nossa noite familiar. Então nós fazemos como? Nós cantamos um hino, nós fazemos uma oração, convidando o Espírito Santo para estar conosco, e aí a gente pode ler umas escrituras, né? E isso pode ser qualquer um dos nossos filhos, e eu e meu esposo também. A gente escolhe um que vai deixar uma mensagem que sentir no coração de compartilhar com toda a família. Depois nós fazemos uma brincadeira e aí com isso, a gente já preparou um prato, alguma coisa gostosa para a gente comer em família. E aí a gente vem encerra a noite familiar, ora pelo alimento e aí a gente vai, come em família e faz algo bem legal. Isso daqui, pessoal, essa noite familiar, eu faço com os meus filhos desde que eles tinham bem assim, 3 aninhos, 4 aninhos, né? E desde que a gente entrou na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, que nos tornamos membros de lá, a gente faz noite familiar. Então eu gostei bastante da ideia de poder trazer aqui no canal. Eu ainda não tinha trago essa ideia para vocês, tá? Da noite familiar. Então vou mostrar para vocês agora como é que nós preparamos a noite familiar na nossa casa. Então continue aí conosco. Essa noite familiar de hoje, pessoal, nós vamos estar usando isso aqui, ó. Nós vamos estar usando milho. Já botei um pouco de milho para cozinhar aqui na panela, tá, pessoal? E também compramos aqui, ó, uma coca geladinha, um ketchup e também compramos esse saco aqui bem grandão de batata para mim fazer batata frita hoje para a nossa família. Mas a nossa noite familiar só tá começando, não para por aqui. Tivemos a ideia hoje, através daquele sorteiozinho que a gente fez, de montar aqui, ó, um cenáriozinho bem gostoso. Ali já é a minha cadeirinha, pessoal. E nós vamos estar ligando essa fogueira aqui. Nós vamos estar ligando aqui, na verdade, uma pequena lareirazinha aqui. Na verdade, é uma mini churrasqueira, né? Nós vamos fazer de lareira hoje, porque aqui tá muito frio em Santa Vitória, tá, pessoal? E aí a gente vai estar assando milho nela e, ao mesmo tempo, contando história. Cada um de nós ficou responsável de contar uma história. Então, galerinha, o pessoal já tá todo mundo já
ficando lá nas cadeiras e eu tô aqui, tá? Porque eu vou fritar a nossa batata hoje aqui, tá? Ela já tá aqui, já tá no ponto de eu fritar. E o nosso temazinho hoje vai ser de história. Então, cada um de nós, deixa eu explicar para vocês direitinho. Cada um de nós aqui hoje, durante a semana passada, nós separamos uma história, cada um pesquisou uma história. Pode ser um folclore, pode ser uma história da cidade, pode ser uma história que os avós contaram, as mães ou os pais contaram, no caso meu e do Vitor, né? No caso dos meninos que os avós contaram, coisas assim que os tios contaram, alguma coisa que eles ouviram e que seria legal colocar ali na rodazinha ali entre nós mesmo, com uma fogueirinha e um milhozinho assando, né, Vitor? Então nós estamos bem empolgados, né, para poder fazer essa noite familiar hoje. É. E aí, Vitor, tá feliz aí? Ah, cara dele. A gente vai comer uma batatinha frita, vai tomar uma coca. E a história? E vai comer um milho assado e vamos contar a história. A galerinha já tá todo mundo feliz, né? Já tá todo mundo ali a posto já. Eu vou começar a fritar a batata e logo a gente já começa a nossa noite familiar lá fora. Vou tentar filmar para vocês ali, tá? O cenáriozinho, a fogueirinha ali que a gente tá fazendo na mini churrasqueira nossa. E é isso, gente. Assim, a ideia da noite familiar é unir as famílias, tá? E ter aquele momento gostoso de você poder conversar, descontrair, de você parar um pouco para poder ouvir os seus filhos e também ser ouvido. Então eu acho muito legal essa ideia da noite familiar, que na verdade foi algo que foi inspirado, foi o próprio Deus que inspirou e trouxe, né, essa ideia maravilhosa, né, para os santos dos últimos dias. E dessa forma, pessoal, a gente tem sustentado, né, o equilíbrio familiar dentro das nossas casas, né? Como santos dos últimos dias, nós temos procurado fazer coisas que de fato unem a família, que demonstre amor dentro do lar, que demonstre o respeito dentro do lar, que traga união dentro do lar. Então eu acho isso muito legal. Nós estamos aqui, já estamos, tá todo mundo sassaricando para a gente poder começar logo essa noite familiar, e ela foi preparada com muito carinho. Na noite familiar, cada um aqui tem uma responsabilidade. Então vai ter aquele que vai fazer a primeira oração, tem aquele que vai cantar, reger o hino, vai ter aquele que vai estar ajudando na comida, vai ter aquele que vai estar ajudando a lavar as louças depois que tudo terminar, tem aquele que vai fazer a última oração, e assim toda a família trabalha em equipe, trabalha unido, de forma que nos fortalece, nos une e nos ensina a servir uns aos outros com muito amor e carinho. Mas agora vou fritar a batatinha e mostrar um pouquinho mais para vocês.
Agora o Vitor tirou aqui o milho e vamos levar pra assar. Olha como é que tá. Saindo vapor até dizer chega. Tá bom? Nossa, cheirinho de milho, que gostoso. E o povo já tá tudo ali, já animado ali, ó. Eita, família Silva. Aí aqui na panela ainda ficou 3. A gente colocou 12 espigas. Só que a gente ainda tem mais essas daqui, tudinho, pessoal. Aí a gente tá vendo o que a gente vai fazer. Se a gente não fizer mais, aí provavelmente a gente vai fazer talvez uma pamonha, alguma coisa. Mas nós vamos usar logo tudo isso aqui, né, Vitor? Tudo. Passar, gente. A mamãe aqui vai só... Olha que lindo. Vamos contar. Já sei daqui pra começar, quer ver? As lendas. Quem quer falar, família? Quer falar? Eu quero. Vai, primeiro que sai com esse. O Bila quer contar? Aí quem. Não, vamos dar o Bila? O Bila foi jeito. Ah, tá. Não, quem quer começar? Num reino distante, viviam um rei, uma rainha e sua filhinha, a princesa Branca de Neve. Sua pele era branca como a neve, os lábios vermelhos como o sangue, e os cabelos pretos como o ébano. Um dia a rainha ficou muito doente e morreu. O rei, sentindo-se muito sozinho, casou-se novamente. O que ninguém sabia é que a nova rainha era uma feiticeira, cruel, invejosa e muito vaidosa. Ela possuía um espelho mágico para o qual pergunta todos os dias: Espelho, espelho meu, há no mundo alguém mais bela do que eu? És a mais bela de todas as mulheres, minha rainha, respondia ele. Branca de Neve crescia e ficava cada vez mais bonita, encantadora e nele. Nada de ver depois. Quem contou a historinha? A Branca de Neve e os 7 Anões. Aê! Parabéns, Bila. Aí, gente, milho assado. Nossa, que lindo, hein? Obrigado, João. Nossa, olha isso. Maravilhoso. Eu serei o próximo. Você será o próximo, João? Serei. Usarei muita licença poética. Olha, já tá saindo já mais Então, aqui, pronto. Sai ó. daqui agora, João. Quentinho. Vai lá. Quem é o próximo agora? Eu. É você, João? Vai lá. Vai, João, feijão. Virava contra ele. Nessa vez que eu fui visitá-lo, ele ofereceu um jantar. E nesse jantar, quando Zeus estava tomando a taça de vinho super chique dele, chegou o prato com a carne proibida. Zeus, na hora, espirrou o suco pelo nariz. De tanto ódio, amargurado, entupido de raiva, amaldiçoou esse rei Licaon, transformando-o em lobisomem. E nessa maldição, ele só poderia reverter se ele não comesse mais aquele tipo de carne. E é claro que ele não fez isso. E assim terminou eternizado como um lobisomem. Por isso que o nome é licantropia. Que coisa, hein? Tem Não. licença poética aqui. Parabéns, Mas os viu, João? fatos realmente foram. Parabéns, Ele parabéns. não tava tomando suquinho, não. Ele ficou bravo com a carne. Credo. Ai, João. Aqui, ó. Esses aqui é os dois sem feijão. Carne Tá? humana. Uhum. É a moda antiga, esses aqui. Entendeu? É a moda nova. Bonito, hein? É, bonito. Viu? Esse tal Licaon, ele era canibal. Canibal? Canibal. Por isso que Deus puniu ele. Credo, hein? Tá bom, não? Quem é o próximo agora a contar a história? Parabéns, João. Aê! Parabéns, parabéns, João. Pode ser eu. Agora é tua vez, Anne? Olha lá, Anne. Usa licença poética. A história que eu escolhi foi a história da moda. Bom, depois da Segunda Guerra, nessa época, muitos mesmos fecharam suas portas
e o racionamento de tecidos obrigou os estilistas a procurarem novas alternativas. As fibras sintéticas assumiram então o lugar dos tecidos mais refinados. E aí começa o ready to wear, a produção em escala industrial que possibilitava que um único modelo de roupa tivesse diferentes numerações. Foi nessa época que Christian Dior compôs o seu new look, acho que é assim que se fala, retomando a feminilidade nas peças. Enfim, aí essa época foi quando surgiu vários modelinhos de roupas e as marcas que a gente conhece hoje, a Vogue, Dior, Chanel. É isso aí. É isso aí, Ania. Aê, obrigada. É isso aí. Trouxe informações, pessoal. Muito bom. Quem é a próxima? Valeu. Capricha, João. Capricha aí. Quero só ver. Valeu, nega. Minha história vem com um bônus grátis de encenação. Mas eu não sei se quero câmeras. Vai lá, Giovana. Tá bom, vamos lá. Bom, a história que eu vou contar pra vocês é de uma jovem menina chamada Matoaka. Oh. Repitam comigo, Matoaka. Matou a K. Matuca. Matou a cabra. Matoaka. Quem era Matoaka? Matoaka é conhecida hoje em dia como Pocahontas. Oh. Essa história é uma história verídica que aconteceu entre hoje em dia, né, fica localizada entre a Virgínia nos Estados Unidos. E Matoaka, ela era uma moça de, sei lá, uns 10 anos, 12 anos. As pessoas meio que mudam as idades quando eu fui estudar. E ela vivia junto com o seu pai, que era líder de mais de 30 tribos nesse lugar. Ela foi uma grande responsável por ajudar a ligar o povo da sua tribo com os colonos. E com isso, enquanto ela tinha apenas 10 anos, 12 anos, ela os ajudou com comida, enquanto eles estavam precisando de ajuda. E ela transmitia mensagens deles para a sua tribo. E ela conseguiu fazer uma paz entre os colonos e o pessoal da sua tribo. Entre essa paz, ela conheceu um homem chamado John Smith. Porém, como nem tudo na vida é rosas, esses colonos, como forma de gratidão, resolveram prender Matoaka e levaram ela presa dentro do navio, como sua refém. Matoaka, então, presa dentro daquele navio, ela foi batizada com o nome de Rebeca e convertida ao cristianismo. Dentro daquele navio também, ela conheceu um homem que seria o seu futuro marido. Na verdade, ele fez uma proposta para ela. Ele falou que se eles se casassem, ele tiraria ela dali. E ela não ia mais ficar presa. Então, ela aceitou. O que ela não sabia é que esse homem era muito rico na Inglaterra. E então, ele cumpriu com a promessa dele. Tirou ela de lá. Ela foi batizada no cristianismo, recebeu o nome de Rebeca. Só que em vez de ele levar ela para a Inglaterra, eles ficaram em um lugar que agora eu esqueci o nome, mas eles ficaram nesse lugar e tiveram uma família. Então, nesse que eles tiveram lá, a família deles, os filhos dele e tudo, ela, a tal da Matoaka, ou a Rebeca, queria muito conhecer a Inglaterra, que era o lugar onde o marido dela veio. E aí, um belo dia, ele resolveu levar ela, então vamos todo mundo para a Inglaterra, vai todo mundo para a Inglaterra. Entrou todo mundo na embarcação, foi todo mundo para a Inglaterra. Chegando lá na Inglaterra, essa tal Rebeca, ela foi muito conhecida mundialmente por instalar a paz. Ela era literalmente uma mulher que aonde chegava, paz. Aonde chegava, paz. Aonde chegava, paz. Ela conseguia estabelecer paz entre os lugares, entre as nações, entre as pessoas. Era uma pessoa muito importante. E com isso, ela chegou lá na Inglaterra, estabeleceu a paz, foi lá, conheceu muita gente importante, se tornou uma pessoa importante. Porém, ela pegou uma doença. Morreu. Acabou. Acabou. Foi. Ela morreu com 22 anos de uma doença grave que muitos suspeitam ser tuberculose. E com isso ela não conseguiu voltar a ver a família dela. E muito menos a tribo. Morreu em terra estrangeira com um nome estrangeiro. Que feliz. Mas estabeleceu a paz. Valeu, Gé. Uhul! Obrigado. Ah, eu esqueci de contar a parte da briga, né? Desculpa, gente, fiquei muito animada. Ela brigou com o tal do John Smith por causa que ele foi narrar o que aconteceu. E nesse que ele foi narrar, ele meio que falou umas palavras bonitas para a garota que ele conheceu, que ajudou ele. Com isso, o pessoal criou toda uma linha do romantismo. E a Walt Disney usou isso para poder criar o filme de Pocahontas. Aí coloca a Matoaka junto com o John Smith.
Só que ela ficou completamente com raiva disso, porque ele fez um livro. E o livro ficou conhecido. E aí ela ficou com raiva dele. E com isso ela encontrou ele num evento muito importante e fez questão de não falar com ele e virou a cara pra ele. Pra deixar muito bem claro o desgosto dela. Ai, que fofoca. Babado. Essa é quente. Ô, Giovana, ô, Giovana. Quem é o próximo? E olha. Gente, a minha história, eu fiz uma pesquisa e ela é uma lenda contada aqui em Minas Gerais, tá? É um dos locais aonde, né, muitos retratam que isso aconteceu. Existe uma história que foi contada para muitas e muitas pessoas, passou de geração em geração, que fala sobre a lenda de um baú de ouro. Existe uma família que ela ocultou um baú de ouro nas suas terras. E aí, tempo se passou e esse baú de ouro, ele começou a ser procurado pelos moradores da cidade. E nessa lenda conta que aquele que procura esse baú de ouro, ele encontra um homem todo vestido de branco. E esse homem, ele fala a ele que se ele pegar o baú de ouro que foi escondido, se ele encontrar esse baú de ouro, e esse baú de ouro não for dele, não pertencer a familiares dele por herança sanguínea, então que todos os familiares daquela pessoa que encontrar o baú de ouro vai falecer e como maldição aquela pessoa ficará sozinha. As batatas já estão saindo, agora a primeira remessa de batata, ainda falta bastante para terminar a fritar. E olha que delícia, olha só. E agora é a vez do Vitor contar a história. Pronto. Vai, Bila, bota uma porçãozinha aí. A cara, encheu a cadeira. A alegria pura, hein, Arthur? Falou de batatas, Encheu a cara. gel. Pode deixar bacia. É, né, bonita. Torita. Deixa eu pegar ali. Aê, muito bom. Vitor. Agora é a vez do Vitor contar a história. É bonito? Vai lá, amor. Agora é você. Então, a minha história parece um pouco. Vou falar aí, uma história gostosa. Gostou, gente? Gostou, João? Ó, contar a história. Minha mãe me contou uma história. Um amigo meu me contou a história. Mesmo assim. Ele falou que ele morava em Tocantins. Entre Goiás e Minas. E Brasília. Ele falou assim que ele foi na casa da mãe dele. E ele foi na casa da tia dele de noite. Lá não tinha energia elétrica. E ele falou que quando ele tava indo, tava claro ainda, 6 horas. E quando tava de noite, e também lá tinha uma menina que ele gostava. Perto da casa. Então ele aproveitou pra ir lá e ver ela. Aí na hora de vir, ele demorou demais lá, na fogueira, conversando com os amigos, todo mundo conversando. Tinha que voltar pra casa de noite. No que ele foi voltar pra casa, ele viu uma luz no meio da estrada. Parada. Olha. E ele foi, e ele pensou que era alguém, iluminando assim a cara dele, aquela luz forte. Parecia uma lanterna. Ele fez assim, ó. E não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. E aí ele passou, e a luz seguiu ele até chegar perto de casa e correndo. Foi E mesmo? era longe, no meio do mato. A minha mãe falava, mas Maranhão, é porque uma luz andava no meio das casas, à noite. E ela falou assim, nunca lhe deu aquilo. Um dia ela perguntou pro pai dela o que era aquela luz que andava andando. A luz era assim, ó. Vou mostrar a foto da luz. O pessoal fotografou hoje com o celular, né? Uhum. Câmera e tudo. Ó. De verdade. Uma luz laranja. Nossa. É o que essa luz? Pra você. Ó, de dia. De floresta. De verdade, E aí, gente. ó, aí o pessoal fala que ela era assim, ó. A luz. Gente. E aí eu perguntei uma vez pra minha mãe o que era aquela luz, o que era essa luz, né? Minha mãe conhecia, né? Ela falou assim que chamava-se Mãe do Ouro.
O que é a mãe do Acredita que eu quase trouxe essa história pra cá, Vitor? ouro? Acredito. O que era a mãe do ouro? A mãe do ouro, ela se representava de várias formas no folclore brasileiro. Uma pessoa diz que é uma mulher dourada, uma mulher roupa dourada com roupa dourada. Alguns falam que ela aparece como uma serpente dourada, Credo. outros como uma luz e até mesmo como um peixe dourado. E aí, fala que ela caminha no meio da mata e ela mostra o caminho do ouro o lugar inteiro. A história conta, na época dos escravos, tinha um escravo que apanhava muito do senhor dele. E o falou pra ele assim, que se ele, aqui em Minas Gerais isso, assim, se ele não trouxesse ouro pra ele, ele ia matar ele. E aí ele pegou e foi pro meio do mato e ficou chorando. E falando que ele ia morrer. Apareceu essa mãe do ouro pra ele. Falou pra ele que ia mostrar pra ele um lugar de uma mina de ouro. Mas ele não podia falar pra ninguém. Só ele ia saber. Voltando pra casa, ele levou alguns ouros pro patrão dele. Mas o patrão queria saber onde é que era o lugar. E aí? E ele falou que não ia falar. E eu o escutou. Até que ele falou onde é que era. Chegando lá, o homem entrou pra dentro da mina pra pegar o ouro, mais ouro. E a mina desabou. Desabou? Nossa! Ele ficou preso lá dentro. Credo, misericórdia. Eu vi muitas histórias falando do tamanho do ouro. Fala que ela ajudava as pessoas que respeitam a natureza e ela Galerinha, tô passando aqui para agradecer vocês por ter ficado conosco na nossa noite familiar até aqui. Noite familiar por aqui ainda vai continuar, mas eu quero aproveitar um pouco mais com a minha família agora. Era só para mostrar um pouquinho para vocês como é as nossas segunda-feira à noite. Então, praticamente todas as casas dos santos dos últimos dias, segunda-feira à noite é sagrado para nós, porque nós fazemos noite familiar para unir e reunir a nossa família em um ambiente gostoso e aconchegante. E ainda convidamos a presença do Espírito Santo para estar conosco, nos ajudando nessa tarefa maravilhosa, que é ter uma família, um lar gostoso e aconchegante, onde os nossos filhos se sintam bem, se sintam amados, protegidos, queridos, tá bom? Quero agradecer vocês. A galerinha continua aqui. Dá tchau, pessoal. Todo mundo. Olá, Vitor. Aê, João. É isso aí. Nós vamos terminar de curtir nossa noite familiar agora. Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijão e tchau, tchau.